hábitos transformadores. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Você pode tomar assento. Enquanto você senta, vamos orar. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, pois é tão bom te louvar, Senhor, é tão bom adorar o teu nome. E agora que vamos meditar na tua palavra, fala conosco, Pai. Ministra no nosso coração, trazendo renovo, cura, libertação, transformação. Enfim, tudo aquilo que precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós estamos falando desde ontem sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E aqui o apóstolo Paulo fala que nós somos templo de Deus. Nós somos morada de Deus, onde Deus deseja habitar. E essa habitação deve ser zelada, cuidada, não é? Assim como cada um cuida da sua casa, assim como a gente zela pela igreja, né? A nossa vida, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em nós. O Espírito Santo não quer fazer uma visita apenas. Ele quer fazer morada. Ele quer morar na nossa vida. Amém? Quando vai uma visita na sua casa, principalmente as mulheres, né? O que elas fazem? O que vocês mulheres fazem? A faxina, né? Limpa, deixa tudo arrumadinho. Se vai para um almoço, para uma janta, pensa, né? A melhor toalha para colocar sobre a mesa. Aqueles pratos que só usa na noite de Natal, né? Você pega aqueles pratos bonitos, que talvez era da bisavó, né? Da avó, para botar ali, para receber com carinho aquelas pessoas que vão vir na sua casa. Prepara o melhor prato que sabe fazer, né? Eu vi um pastor dizendo que foi fazer uma visita, foi convidado para jantar na casa da pessoa. Chegou na casa, foi no banheiro, diz ele, dá vontade de comer no banheiro. Tão lindo que era o banheiro, perfumado, cheiroso, limpinho, dá vontade de comer no banheiro. E aí, era um casal novo na igreja, irmão, marido, né? Aquele homem bonito, diz ele. Aquele cara bonito, querido, com a esposa, ajudando, né? Fortão. Ele sentado na sala olhando, mas será que é real isso? Será que é real? Né? Ele vai chegar aqui e vai ter aquela vozinha, né? Ai, olha lá. Né? Não pode ser. E aí o irmão veio para a sala com um prato, né? De aperitivo. E olá.
A paz do Senhor. Dizer, não pode, fiquei com raiva, disse o pastor, né? É muita perfeição num corpo só, né? E aí, quando ele entrou no carro, a esposa fechou a porta e disse, tu viu só? Diz ele, eu queria estar lá dentro agora para ver como é que é quando o pastor não está aí. É? Mas enfim, quando a gente vai receber alguém, a gente faz o melhor, é ou não é? Tendo esse entendimento que nós somos morada, não de qualquer coisa, não de algo fútil. A Bíblia está nos dizendo, Paulo está nos esclarecendo que nós somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar em nós. Por que muitas vezes Ele não pode habitar na vida de uma pessoa? Por causa dos maus hábitos. Por causa dos comportamentos que a pessoa tem. Você já deve ter percebido pessoas que você chega perto, você para conversar, aquela pessoa transmite paz, aquela pessoa, quando abre a boca para falar, fala coisas sábias, coisas que edificam, coisas que botam a gente para cima, né? Você percebe que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, você já deve ter conversado com alguém que você diz, meu Deus, parece que essa pessoa sugou tudo de mim e me deixou com uma coisa negativa, uma coisa carregada, né? E você percebe que essa pessoa é uma pessoa negativa, volta e meia fala palavrão, é uma pessoa que está longe de ter algo de Deus na vida. Já, né? Como é que o Espírito Santo vai habitar numa pessoa assim? Às vezes até frequenta a igreja, vem à igreja, levanta as mãos para louvar, traz o dízimo, a oferta, às vezes não falta nem culto. Mas essa pessoa no seu cotidiano, no seu dia a dia, não anda na companhia do Espírito Santo. Não tem um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não consegue habitar num lugar assim. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele é comparado com uma pomba, né? Por que ele é comparado com uma pomba? Já viram uma pombinha? Ela é sensível, né? O movimento rápido, vai querer se aproximar, para querer jogar uma pipoca para ela, um milho, ela se assusta, ela se afasta. O Espírito Santo ele é comparado como água, como fogo, né? Porque ele nos purifica, ele nos limpa, mas ele também ele é sensível. Ele é a terceira pessoa da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia nos diz que se alguém peca contra o Filho, contra Jesus, rejeitando Ele, não aceitando, não acreditando no sacrifício redentor, redentivo, tem perdão. Talvez muitos aqui rejeitaram Jesus, perseguiram os crentes, falaram coisas feias sobre os crentes, mas vieram a se converter, né? Mas a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E muitos têm esse temor, mas será que eu pequei contra o Espírito Santo? O que é o pecado contra o Espírito Santo? E a Bíblia diz que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo é conscientemente ter provado de Deus, ter experimentado e conscientemente rejeitar o Espírito Santo, não crer nele, não aceitá-lo e não dar espaço para ele na sua vida. Deus considera tanto a pessoa do Espírito Santo que não tem perdão. Ele é comparado à menina dos olhos de Deus, o Espírito Santo. Ele é tão precioso. Deus tem um carinho pela pessoa do Espírito Santo. E Jesus ministrou isso ao coração de Paulo, o Espírito Santo trouxe isso ao coração de Paulo, essa revelação, dizendo que nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Ele não está falando de que devemos ser um templo perfeito, porque perfeição não existe. Nós só vamos alcançar a perfeição naquele dia, quando nós chegarmos lá na eternidade. Mas enquanto estivermos nesse corpo terreno aqui, a gente vai estar sujeito a falhas, a gente vai estar sujeito a quedas, a erros.
E todos os dias nós devemos desenvolver a nossa salvação. Todo dia a gente precisa melhorar, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como funcionário, patrão, como membro de uma igreja. A gente tem que melhorar todo dia como vizinhos. Todos os dias a gente precisa melhorar. Mas a pergunta é como? Desenvolvendo hábitos saudáveis. Uma frase que eu anotei diz assim: você pode transformar sua vida se você mudar os seus hábitos. Eu vou repetir ela. Você pode transformar a sua vida se você mudar os seus hábitos. Porque eu e você somos resultado dos nossos hábitos. Nós somos resultado daquilo que a gente tem feito todo dia. Não é? Eu e você somos fruto daquilo que nós praticamos diariamente. Não é? Se você tem algum problema de saúde, é por conta de maus hábitos. Não cuida da alimentação, não é? Não cuida do que você se alimenta, porque, infelizmente, nós somos resultado do que a gente come. Não é? Infelizmente. Um hábito é aquilo que a gente faz já no automático. Por exemplo, abotoar uma camisa. A gente já faz no automático. Se você não soubesse abotoar uma camisa, você ia levar com certeza alguns minutos. Espera aí, mas como é que eu faço? Né? Por exemplo, como escovar os dentes. Né? Espero aqui que todo mundo escova os dentes, né? É. A gente já faz no natural, no automático. Bota o creme dental. Né? Um hábito é isso, é aquilo que você já faz ao natural. É aquilo que você já faz no automático. Você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem que primeiramente mude as coisas que você faz diariamente. O segredo do sucesso se encontra nos seus hábitos diários. É forte isso, né? O segredo do sucesso se encontra nos hábitos diários. Mas o que é um hábito? Um hábito é a maneira usual de ser, fazer, sentir. É um costume, é uma regra, um modo, né? É a maneira permanente ou frequente de se comportar, uma mania, né? Isso é um hábito. Pessoas de sucesso adotam hábitos positivos diariamente, que as ajudam a crescer e aprender. Você quer ter sucesso na vida? Você precisa adquirir um hábito positivo. Precisa adquirir um hábito que vai te fazer crescer diariamente. Quantas pessoas querem emagrecer e vão fazer aquela dieta radical, maluca? Vai um certo período, mas elas param, não resistem, não aguentam e engorda tudo de novo, recai tudo de novo, emocionalmente aquela crise. Por quê? Porque todo passo radical, todo passo agressivo não vai te levar ao sucesso. Ou qual o segredo? O segredo é começar num hábito fácil, que você com prazer vai conseguir realizar ele. E a longo prazo você vai ver o resultado. Por exemplo, você vai comer ao meio-dia só salada. Não, quero emagrecer. Vai comer só salada. Se você chegar à noite, não vai ter resultado na balança. Mas se você levar 5 anos cuidando da sua alimentação e você for na balança, você vai ver o resultado. O segredo então é consistência a longo prazo. Todo sucesso ele não é imediato, ele é a médio
e longo prazo. Amém? A gente vem num culto e quer que na segunda-feira a Vitória já esteja nos esperando. Não. É um culto após o outro. É uma semana após a outra. É o que eu ouvi no domingo. Na segunda-feira eu já vou com disposição de botar em prática. Quantos domingos você ouviu a palavra e na segunda já se esqueceu? Na terça nem lembrava mais. Se perguntasse o que foi pregado, não sei. Alguns, no final do culto, nem lembram mais o que foi pregado. Não sabem nem o texto que foi iniciada a mensagem. Alguém assim vai alcançar o sucesso? Sim ou não? Não. Então o que fazer? Tome nota. Pega seu celular, usa ele para te edificar. Tome nota da mensagem, traga um caderno, um bloquinho, tome nota. Porque aquilo que você anota, você grava mais. Aquilo que você escreve, você absorve mais. Amém? É preciso ser grande para admitir os seus erros, esperto para lucrar com eles e forte para corrigi-los. Pegou? Vou repetir. Você é preciso ser grande para admitir os erros. Só quem é adulto, maduro, que reconhece os erros. Criança não reconhece, né? Adolescente, então, bate de frente com o pai e a mãe, né? Eu tenho pré-adolescente em casa. A gente vai correr, mas não é bem assim. Quer peitar a gente, né? Que as garnizezinhos peitudo, né? E quantas vezes a gente age assim com Deus? Fica dando desculpa, a mulher que tu me deu, o marido que tu me deu, é o filho que o Senhor me deu. Ei, é preciso ser grande, ser maduro para admitir os seus erros. Ser esperto para lucrar com eles. Ou seja, eu preciso aprender com os meus erros para não cometê-los de novo. Eu preciso ser esperto com ver os erros dos outros também, para mim não cair no mesmo erro. E eu preciso ser forte para corrigir eles. Amém? Então, amados, é necessário. O que fazer para mudar a minha vida? O que eu preciso fazer? Pergunta para quem está do seu lado. O que fazer para mudar a minha vida? Pergunta aí. O que eu faço para mudar a minha vida? Quantas pessoas, eu queria tanto ter mais tempo. Puxa, a vida é tão corrido, né? Para mudar a nossa vida, existe um segredo. Você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem que primeiramente mude as coisas que você faz diariamente. Quer mudar de vida? Começa a mudar as coisas que você faz. Acorda cedo. Acorda mais cedo. Tenha um devocional com Deus. Te disciplina para ler um livro. Mas eu não gosto de ler. Tire um tempo para ler 10 minutos. E aquele tempo tem que ser sagrado. Eu vou ler 10 minutinhos. Em um ano, se você fizer isso fielmente todo dia, em um ano, você já vai ter adquirido conhecimento que você já não faz ideia. Em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos, o seu nível de conhecimento vai ter sido elevado de uma forma espetacular. 10 minutinhos por dia. Tá entendendo? Quando as pessoas têm tipo, preciso voltar a estudar. Quanto tempo faz isso? 5 anos, 10 anos da sua vida? E você não voltou a estudar? Eu preciso fazer um curso. Se eu fizesse aquele curso, eu ia passar naquele concurso. Eu teria acesso para ser promovido. Quanto tempo faz isso? 5 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos. Tome a decisão hoje. O segredo do sucesso, ele se encontra
nos hábitos diários. É aquilo que você faz todo dia, nem que seja um pouquinho. Se você mudar 1% todo dia, se você melhorar 1% todo dia, se você andar em comunhão com Deus todo dia, imagina o que será no final do ano. 1% todo dia. Se quisermos mudança para melhor na nossa vida pessoal, familiar, ministerial, é necessário realmente desenvolver hábitos transformadores em nossas vidas. É difícil, mas tenha certeza que com a ajuda do Senhor é totalmente possível. O Espírito Santo é o mais interessado em me ajudar e te ajudar. Jesus, antes dele ir para o céu de novo, ele disse: eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai para que envie outro Consolador, outro ajudador. No grego é outro Paráclitos, aquele que vai estar ao teu lado, te acompanhando, te ensinando e te ajudando. Ele é o mais interessado, queridos, em que você desenvolva a sua vida, que você melhore o seu casamento, que você melhore a sua paternidade com seus filhos. No entanto, ele disse lá em Joel, o profeta Joel profetizou que nos últimos dias ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E sabe qual seria o efeito, o resultado do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne? Pergunta para quem está perto de você se você sabe. Sobre as pessoas? Sabe? Não? Deixa eu te dizer. Ele disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É ou não é? É, né? Ela está conferindo a Bíblia. A primeira coisa que o Espírito Santo, que o Senhor falou através do profeta, a gente pensa que quando o Espírito Santo vem, eu vou fazer milagres, eu vou pregar, as pessoas vão se converter, eu vou orar pelos enfermos, eles vão ser curados. Não. A primeira coisa, o primeiro efeito de alguém que está cheio do Espírito Santo é converter o coração, é trazer de volta o relacionamento, é restaurar amizades, é consertar aquilo que o pecado quebrou, aquilo que o pecado danificou, aquilo que o pecado afastou, aquilo que o pecado destruiu. O Espírito Santo, ele quer consertar, ele quer restaurar aquilo que o orgulho, a vaidade, os achismos danificaram. Por isso que muitos têm medo de se entregar para Deus de verdade, porque não entende, mas como é que vai ser? É lindo demais. É precioso demais. Pessoas têm contratado coach, os coaches estão resgatando isso, queridos. De restaurar, né, a roda da vida para a roda andar certinho. Mas a Bíblia já nos alerta isso, já nos aconselha isso e nos ensina isso. Que quando o Espírito Santo começa a vir na tua vida, ele vai te levar o quê? Eu preciso consertar com meu pai, com a minha mãe. Eu preciso consertar com os meus filhos. O meu cônjuge não está legal. Eu preciso restaurar os meus familiares. Não está bem isso. Os meus negócios. Eu preciso emitir as notas. Eu preciso, né, ter um comportamento saudável nos meus negócios. Eu não posso mais tirar vantagem sobre as pessoas, prejudicar as pessoas. Não, eu não vou só trabalhar quando meu patrão está me vendo e meu chefe está me vendo, não. Deus está me vendo. O patrão pode não estar percebendo o que eu estou fazendo, mas Deus está me vendo. Está entendendo? Deus vê todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu vejo como que um último agir de Deus despertando pessoas para trabalhar no lado emocional das pessoas, ativando eles com uma inteligência tão grande para resgatar isso de novo, como ferramenta na mão do oleiro, para resgatar pessoas, tirar elas de cativeiros emocionais, cativeiros que a falta de paternidade empurrou essas pessoas, levou essas pessoas a isso. O que me assusta, o que tem de filho de crente dentro dos presídios, drogado, assaltando, estuprando,
Porque faltou a pessoa do pai ali, a figura do pai. A omissão da mãe. Mas ainda dá tempo de você resgatar isso. Ainda dá tempo de você começar uma mudança. Ainda dá tempo de você corrigir esses hábitos, corrigir a sua rota. É como no GPS. Você não seguiu corretinho o GPS, você não é bem por aí, não. Tu tá errado o GPS, você vai. Aí o GPS começa a dizer 100 metros longe do destino. 1 quilômetro longe do destino. 2 quilômetros longe do seu destino, né? Porque você ignorou o conselho do GPS e pegou uma rota que você achou que era melhor. Aí tem que voltar. 50 metros do seu destino. Você chegou ao seu destino. O que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui, se você permitir, Ele quer reprogramar a tua rota de novo. Fazer a rota de novo. Quando você aperta na telinha ali, existe uma palavrinha lá, né? Recentralizar. Porque você mexeu um pouquinho na rota. Você quis adiantar, ver o caminho. A gente quer adiantar as coisas de Deus. Não, existe o tempo de Deus. Aperta de novo, recentralizar. E o Espírito Santo vai recentralizar de novo o caminho, a trajetória. Você quis apurar as coisas de Deus. Deus já usou profecia, Deus já usou palavras. O Espírito Santo já falou direto ao teu espírito. Mas você quis acelerar. Você não estava entendendo. Você quis fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira. Você não está permitindo Deus te conduzir pelo caminho. Às vezes você tem pressa, você acha que é por ali, mas não. Deixa Ele conduzir você. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Permita que Ele trabalhe em você. Me responda, não me responda não. Não precisa me responder, pense. Aonde os teus achismos e as tuas formas de pensar te levaram até hoje? Esse relacionamento agora vai dar certo. Esse negócio agora vai dar certo. A sociedade agora vai dar certo. Aonde que te levou? O médico não sabe nada. Esse remédio aqui, esse chá aqui que é bom. O médico estudou 5, 6, 8 anos lá, 10 anos. Se especializou. Ele não sabe nada. Esse chá da minha bisa aqui é que sabe. Queridos. São esses tipos de hábito que tem conduzido você até o lugar que você chegou. E o lugar da pessoa que está no teu lado, na tua frente ou atrás de você, não é o mesmo lugar. Não é o mesmo destino. A gente estava voltando do meu cunhado hoje, da minha cunhada. E próximo da nossa casa, do lado direito, eles começaram a limpar um terreno. E tá lá os entulhos, parte dos entulhos lá. Onde vai ser construído edifícios, apartamentos ali. Do outro lado já tem apartamentos prontos. E o Espírito Santo falou comigo: filho, assim estão alguns. Eles estão na fase de limpeza. E uma promessa que vai ser apartamentos ali. Onde sonhos vão ser colocados ali, construídos ali. Só que alguns estão nessa fase em que estão limpando o terreno. Estão pedindo autorização na prefeitura, fazendo todo o projeto arquitetônico. Estão esperando, né, a aprovação do órgão, né, que vai autorizar do meio ambiente. Mas alguns estão assim, porém, olhando para aqueles que já estão prontos, que já tem gente morando, já estão lá com os seus sonhos estabelecidos. E eles não estão entendendo, estão frustrados. Só que eles vão chegar lá se eles permanecerem firmes, se eles não desistirem, se eles não desanimarem. Tá entendendo? Não é porque um já está lá em cima que você não vai chegar lá. Calma. Tem a tua hora, tem o teu tempo.
Para de se comparar com os outros. Para de se comparar. A tua hora vai chegar, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando. E vai chegar a tua hora se você perseverar. Se você mudar os hábitos que você precisa mudar hoje. Que hábitos você tem que abrir mão hoje para que você alcance o sucesso? Qual o hábito que você tem que mudar hoje? Parar de ser uma pessoa negativa? Tudo é ruim, tudo está difícil, você não presta, você não merece, você, né, não é digno, para. Comece a mudar esse hábito. Comece a mudar esse hábito. E comece a fazer declarações de vitória na tua vida, de sucesso na tua vida. Comece a declarar quem você é, onde você quer chegar. Pega esse texto, por exemplo, que nós lemos, que nós somos templo de Deus. Comece a dizer, eu sou templo de Deus. Vamos fazer um exercício comigo? Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração e diga, eu sou o templo de Deus. Não, está fraquinho. Diga, eu sou o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Mais uma vez, eu sou o templo de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Amém? O que você sentiu? Algo bom? Imagina você fazer isso todo dia. A depressão vai embora. Os maus pensamentos vão sair. Você começar a declarar, você começar a colocar a vida para dentro de você. E não morte. Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita aí. E a depressão não vai mais habitar aí. O desânimo não vai mais habitar aí. O sentimento de derrota não vai mais habitar aí. Comece a preparar a casa para o Espírito Santo permanecer ali. Amém? Alguns segredos de hábitos transformadores. Primeiro segredo: seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança de hábito. Os hábitos conseguem alcançar aquilo que seus alvos projetam. Então eu vou repetir. Os hábitos conseguem alcançar aquilo que os seus alvos projetam. A grande maioria das pessoas tem os mesmos alvos. A grande maioria de nós temos os mesmos alvos. Por exemplo, perder peso, crescer espiritualmente, né? Fazer algo na obra de Deus. Todo início de ano a gente faz um monte de alvo pro ano. Né? Esse ano eu vou ler a Bíblia mais, eu vou toda a Bíblia, esse ano eu vou ler um livro, esse ano eu vou fazer algo na igreja, esse ano eu vou fazer aquele curso, vou terminar meus estudos, esse ano eu vou emagrecer, eu vou para academia, eu vou fazer exercício. Todo início de ano a gente faz um monte de alvos, né? Parecido com o que a grande maioria de todos nós projetamos. Ninguém vai começar um ano dizendo: esse ano meu alvo é ficar bem gordo. Quero aumentar uns 25 quilos pelo menos. Ninguém pensa isso, né? Hã? Não, né? Esse ano eu vou viver sentado na minha sala e comer tudo que eu quiser. Vou ficar desempregado, ter dívidas. Vai faltar muito dinheiro. Separar do cônjuge. As pessoas normalmente têm alvos nobres, poderosos. A diferença entre os que alcançam e os que não alcançam os seus alvos são os hábitos. A Bíblia nos diz: o preguiçoso, ele deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13, versículo 4. Né? O preguiçoso deseja, mas nada acontece. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. As metas em si, queridos, não trazem resultados. Mas os hábitos
são eles que trazem resultado. A prova é que muitos de nós temos meta. Nós temos alvos. Mas por que a gente não alcança? Por causa dos hábitos. Porque é o hábito que faz a gente alcançar o alvo. Que tipo de hábito você tem tido? Quais são os teus hábitos? Quais são os teus comportamentos? São eles que vão te levar à vitória? Ou são eles que não vão te levar à vitória? São eles que vão fazer você permanecer na derrota? Então, comece a mudar os hábitos. Eu vi a história de um senhor que ele estava tão obeso, tão gordo, que ele não conseguia nem trocar a roupa dele mais sozinho, precisava de ajuda. E aí um senhor chamado John Maxwell, ele é um pastor que se tornou um treinador de líderes, passou a treinar pessoas. Ele é cristão, teve uma igreja muito grande, né? Mas ele abriu mão do ministério para treinar líderes, treinar pastores. E esse homem, um cristão, ele veio participar de um treinamento do John. E o John disse para ele: eu quero fazer um desafio contigo. Um dos seus alvos é perder peso, senão você vai morrer. Sim, é verdade, eu quero perder peso. Então você vai fazer um acordo comigo. Você vai determinar 10 minutos do seu dia para perder peso. Como? Vai começar para ir na academia. 10 minutos. E ele concordou. E ele cronometrou. Amanhã de manhã, 7 horas, das 7 às 7h10 eu vou na academia. Ele cronometrou. Ele levou 7 minutos para botar a roupa. Ele morava pertinho da academia. Levou 3 minutos para sair de casa e chegar até a academia. Ele chegou na frente da academia, disse: oi, academia. Já deu 10 minutos. Voltou embora. 1 dia, 2 dias. Já haviam passado 15 dias. Mas ele estava lá decidido. E ele começou a se esforçar para menos tempo, né? Ele precisava menos tempo. Ele disse: não, mas 10 minutos não é suficiente. Eu preciso ter mais tempo. E ele aumentou o tempo, dobrou para 20 minutos. Em 1 ano, esse homem havia emagrecido, já uma boa quantidade de peso, estava indo na academia, estava se exercitando, havia mudado a alimentação, porque ele foi fiel, ele não desistiu. Ele começou com 10 minutos, ele não desistiu. E ele estava alcançando os seus alvos, porque ele mudou o hábito. Quer vitória? Comece a desenvolver um hábito relacionado àquele alvo que você tem, aquele objetivo que você tem. E o Espírito Santo vai te ajudar, vai te dar força, vai te capacitar. Amém? O segundo segredo de hábitos transformadores é: os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Pesquisas dizem que em torno de 40% a 50% das coisas que fazemos todos os dias não são decisões conscientes. Essas coisas são resultados dos nossos hábitos. Os pequenos hábitos fazem uma grande diferença. Em Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Ou seja, não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Não devemos desprezar o dia das pequenas coisas. A sua vida é um resultado dos seus hábitos. Seus hábitos estão transformando positiva ou negativamente a sua vida. Amém? Então não despreza os pequenos começos. Quer alcançar a vitória? Comece com um pequeno hábito, né?
olhar menos televisão, menos tempo de televisão. Não é? Comece a dedicar menos tempo e tira um tempo para ler. Hoje existe as séries, né? Enquanto as pessoas tiram ali 2, 3 horas, ou mais até. Enquanto não terminar, aquela série não para. E às vezes são tantos episódios e capítulos que levam dias assistindo aquilo. Mas não tira tempo para ler a palavra. Não tira tempo para orar direito. Não é? Quer tanto mudar na vida profissional, mas não tira tempo para aperfeiçoar o seu curso, a sua aptidão, aquele conhecimento que você tem e poderia melhorá-lo. Então, segundo segredo para um hábito transformador: comece com pequenos hábitos e você vai alcançar a vitória. Terceiro, os seus hábitos são formados pela sua identidade. Como você se vê de verdade? Pergunta para quem está perto de você: como é que você se vê? Não responda, só pergunta, deixa a pessoa pensando aí. Como é que você se vê? Vitorioso? Fracassado? Forte? Fraco? Constante? Inconstante? Como é que você se vê? A forma que você se enxerga vai moldar os seus hábitos. Uma identidade correta desenvolve hábitos saudáveis. Uma identidade incorreta desenvolve hábitos tóxicos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você sabe quem você é, você também vai saber o que deve fazer. A constância não é sinônimo de perfeição. A melhor parte da sua vida não está atrás de você. Sabe onde está? A melhor parte da sua vida é a próxima. A que vai vir agora. A que vai vir esse mês de setembro. O mês está começando. Foram 8 meses. Mas quem sabe esse 9º mês do ano pode ser o mês da virada na tua história. Pode ser um mês que vai dar aquela guinada. Pode ser um mês que você, meu Deus, o de repente de Deus aconteceu. Semana passada Deus falou, né, que alguém iria viver o de repente de Deus. Na segunda-feira cedinho, uma pessoa me manda mensagem: bispo, lembra que o senhor falou ontem sobre o de repente de Deus? Aconteceu. Essa pessoa precisava honrar compromissos financeiros que estavam tirando o sono, a paz, a alegria. E de repente, ela recebeu um valor que ela não esperava. E ela conseguiu honrar uma boa parte do que ela precisava. O de repente de Deus veio. Amém? Quem sabe o mês de setembro pode acontecer o de repente de Deus na tua vida. E as coisas podem mudar. A sua história pode passar a ser outra. Então a melhor fase da tua vida não está lá atrás, está por vir. Amém? A Bíblia nos conta a história de uma mulher hemorrágica. Muitos anos sofrendo, padecendo, a saúde se esvaindo, as finanças se esvaindo. Naquela época, a mulher, quando ela tinha os dias, né? Hoje nós chamamos de menstruação. Ela era considerada impura. Não tinha os cuidados que se tem hoje. E a mulher contava nesses dias que ela era impura. Então ela não podia, né? O marido não podia tocar nela, não podia ter relação. E aí tudo bem. Passava o período, voltava, né, a normalidade da vida e seguia. Essa mulher estava há anos sangrando. Era considerada amaldiçoada. Com certeza o marido abandonou. Era um caos a sua vida conjugal, familiar.
emocional, financeira. A Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres, gastou tudo que ela tinha, indo em busca da saúde. E nada conseguiu. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E Jesus, nesse inteirinho, estava passando numa cidade. E a Bíblia diz de uma experiência dela, que ela dizia com ela mesma: se eu apenas tocar na orla, na bainha do seu manto, eu vou ser curado. Eu não preciso que ele bote a mão em mim e faça uma oração, nada, nada, nada. Eu creio que eu só encostar no manto desse homem santo, eu vou ser curado. E ela não podia andar no meio das pessoas. A lei judaica dizia que ela podia ser e deveria ser apedrejada, porque ela era amaldiçoada, ela era impura. Imagina a fé daquela mulher, a coragem daquela mulher, a determinação dela. Ela disse: eu não vou perder essa oportunidade, Jesus está passando aqui. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu estou cansado. Se eu não me engano, eram 12 anos desse fluxo de sangue na vida dela. Isso, 12 anos. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu não sei quando eu vou ter oportunidade de novo. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã ou semana que vem, ou na outra vez que ele vier, eu não sei. Eu não vou perder a oportunidade. Eu vou agarrar minha oportunidade agora. Se me matarem, se descobrirem, se alguém me reconhecer no meio da multidão e eu for apedrejada, pelo menos eu tentei. E ela foi. É a multidão, né? Vocês já foram em eventos que tinha muita gente? É difícil de caminhar quase, né? Ainda mais quando toquei lá na frente, lá no palco, né? Fica até lá na frente. A multidão te aperta, te empurra, e ela ali. Eu imagino talvez ela até se ajoelhou, engatinhou, vou passar por baixo da multidão. O alvo dela era Jesus. Ela queria Jesus. Ela precisava só encostar em Jesus. E Jesus indo, a multidão apertando, muitos gritando: mestre, Jesus, me salva, Jesus, me abençoa, Jesus, meu filho está doente, Jesus, meu marido está doente, Jesus, minha mulher está doente, Jesus, Jesus, aquela multidão desesperada por Jesus. E ela indo, e ela indo, e ela indo. De repente, Jesus para. A multidão começa: o que aconteceu? O que houve? Não sei. Jesus parou. Aconteceu alguma coisa. Eu não sei ainda. Aí Jesus olha e fala: alguém me tocou. E Pedro era sanguíneo, não, Pedro era hemorrágico até, né? Mas mestre, a multidão está toda te apertando aqui, tu diz: alguém me tocou. Né? Se Jesus fosse meio gauchão, já dava uma burdoada na orelha dele. Pá, rapaz! Alguém me tocou diferente. Né? Mas não, Jesus amoroso como sempre. Alguém me tocou de uma forma que saiu virtude. Saiu poder de mim. Pedro se calou. Opa! E aí, de repente, aquela mulher, ela se prostra diante de Jesus. E ela conta a história dela. Há 12 anos eu sofria de uma hemorragia, Senhor. Gastei tudo que eu tinha. A minha vida se desmantelou. Eu ouvi falar do Senhor. E eu dizia no meu coração: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. E eu senti, quando eu toquei no seu manto, poder passou por mim e eu estou curada. E Jesus, sim, eu senti que de mim saiu virtude. E ele olha para aquela mulher e diz: mulher, filha, Deus restaurando a paternidade, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Essa noite, queridos, o Espírito Santo me mostra alguém com uma hemorragia emocional. Situações estão esvaindo as tuas esperanças, teu ânimo. Situações adversas têm vindo e estão esvaindo a tua vida. Frustrações na vida sentimental, conjugal, na vida, na saúde, nas finanças, nos teus sonhos. Mas o Senhor está passando aqui nessa noite. O homem da Galileia está passando neste lugar. Se você tocar nele hoje, você vai ser curado, vai ser curada.
É a tua oportunidade de receber virtude nessa noite transformadora, que vai te habilitar e te ajudar a mudar os teus hábitos. Confie em Deus. Ele está vendo tudo. E Ele vê a nossa postura de fé. Ele vê. Se você crê, hoje você pode receber virtude